Vai dar certo. Tão me ouvindo aí? Pronto, beleza, beleza, beleza. Então vamos lá. Pessoal, oficialmente boa tarde para vocês todos aí que estão presentes. Dizer que é grande satisfação mais uma vez estarmos juntos e a gente vai começar falando aí do Descritor 5, né, nessa revisão. Se a Ana Jorge quiser já tá passando o slide aí, já fica agradecido. Então, pessoal, a gente, como vocês estão vendo, essa aula ela apresenta aí um descritor, né? Esse descritor 5 nós já havíamos trabalhado com vocês. E a gente começa com essa frasezinha aí, essa frasezinha de reflexão. Tenho em mim todos os sonhos do mundo, do Fernando Pessoa. Nessa aula... Oi. Oi. Já sim. Sem problemas. Então, pessoal, assim a gente vai falar aqui de Descritor 5 e é claro que não poderíamos deixar de começar essa aula falando de Descritor 5 dizendo quais são os objetivos do Descritor 5. O Descritor 5, ele requer de você a identificação do assunto principal em vários gêneros textuais. Quando eu falo de gêneros textuais, existe um leque de gêneros, né? Desde a notícia, da fábula, do jornal. Então existe uma penca, uma penca de gêneros textuais. Então nós vamos aprender no Descritor 5 identificar o assunto principal em um determinado texto. Como é que eu identifico um assunto principal? É muito fácil. Identificar assunto principal é você identificar dentro do texto o que é de mais importante, o que é de mais falado dentro de um texto. Isso é assunto principal, certo? E identificar tema e ideia principal. Fazendo uma breve recapitulação, tema e assunto. O tema é apenas um fragmento, né, de um contexto atual, de um contexto, uma situação. Tema é só uma parte de um assunto. O assunto ele já atende uma gama, né, de informações. O assunto, a diferença do tema para o assunto é isso, que o tema é só uma particularidade, né, de um determinado texto. Já o assunto é o todo, é a parte como um todo, certo? Então, identificar tema e ideia principal em textos narrativos, argumentativos, descritivos, dialogais e explicativos, que são gêneros que eu chamo de tipologias textuais. Gêneros textuais, fábula, lenda, conto, música, poema, e são gêneros. Tipologia textual, narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, é isso, e injuntivo. Aí nós temos o terceiro ponto, que é reconhecer tema e assunto em textos verbais e não verbais. Ou em textos verbais visuais. Então, eu já disse o que era tema e o que é assunto. Tema, uma particularidade de um texto, e o assunto é o todo, de forma geral, certo? É uma apresentação de várias informações de um determinado conceito, uma situação. Pronto. Professor top, hein? Então, pessoal, a gente vai só relembrar o que a gente viu lá na nossa aula no dia que foi pelo WhatsApp, certo? A gente iniciou mostrando a conversa de dois amigos. E o que é que a gente pode entender pelo que a gente já vem estudando de língua portuguesa? Que para você entender um texto, não é preciso você só saber que o B com A é o bar. Mas você precisa ter outros elementos que vai te fazer entender o texto. E um desses elementos são os assuntos, os temas que são trabalhados. Então, aqui na nossa conversa do WhatsApp de dois amigos, será que eles conversam sobre apenas um tema, sobre um assunto ou sobre vários assuntos? Eu vou fazer a leitura, para mandar a conversa para vocês. Olá, Sâmia, tudo beleza? Passou pela Bienal do Livro na semana passada? Aí a Sâmia respondeu: foi, tudo, Gu. E você? Fui, mas estou chateada porque não fui no dia da Conceição Evaristo. Na programação era o que mais queria ir. Nem fala, acabei nem indo também. Fui na sexta só para
Bienal do Livro, né? Já passaram para outro assunto, que é um evento que vai acontecer na UFC. E muitos alunos, eles perguntavam, é aquela luta que passa na televisão? Não. O UFC aqui é a Universidade Federal do Ceará. Vai ter um evento que vai acontecer lá e muitos professores vão ensinar. Aí ela diz, qual é o evento? Diz aí. É um evento sobre textos. Muito legal. Nem te conto, fui pro Forró das Antigas no sábado, então eles já mudaram de novo de assunto. Menino, me conta como foi. Tava louca pra ir e acabou não dando certo. Só perdendo os babados. Aí ele disse, foram 12 horas de forró. Saí de lá já de manhã, só banda boa. Ah, perdi. Acontece que eu perdi, aí ela perguntou, né, o que aconteceu. Não, aí ela falou, só perdendo os babados. Ele respondeu, acontece. E eu que perdi a inscrição do doutorado. Vou ver se vou no evento da UFC, uma boa pedida, viu? Aí ela respondeu, não acredito. Como foi isso? Não estava tudo encaminhado? Vacilo meu. Preciso fazer uma ligação agora, depois nos falamos. Abraço. Valha, tá bem. Então a gente vê aí que depois do forró das Antigas, já aparece um novo assunto, né? É que ele perdeu a inscrição do doutorado. Então aqui a gente vê que uma conversa no WhatsApp, até pela velocidade de informações, se troca muito rápido de assunto das conversas. E o nosso segundo texto, o título é Bienal Internacional do Livro. Eu gostaria que alguém lesse os 2 primeiros parágrafos, para não ficar só eu falando aqui, você enjoar da minha voz. Ninguém? A Bienal... É o Nelson? Sim, eu não consigo ver porque eu estou compartilhando a tela. Alguém vai ler? A Bienal Internacional do Livro do Ceará, ao longo de 2 décadas, vem se consolidando como um dos mais importantes eventos culturais do gênero no país e já tem lugar cativo na agenda literária estadual e nacional. A 12ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, em 2017, trouxe ao público 125 horas de programação em 10 dias de evento. Foram 450 mil visitantes que passaram pelo evento e gerou 5 milhões em vendas, em negócios, com sorteio de livros e outras atividades, empregando mais de 3 mil pessoas. O investimento foi de 4 milhões. A Bienal oferta ao público atrações de natureza artística e literária, englobando palestras, mesas redondas, conferências, oficinas, contações de histórias, lançamentos de livros e outros eventos literários, além de apresentações com artistas de reconhecimento local, nacional e internacional, combinando uma programação democrática de acesso gratuito que atende ao público plural, infantil, juvenil e adulto. O evento caracteriza-se pela visibilidade na mídia e grande mobilização social, educacional e econômica. Durante os 10 dias da Bienal, promovem-se encontros para ouvir a opinião da sociedade e entidades envolvidas com a implementação de políticas públicas para o livro e a leitura. Articula-se o fomento e a democratização do acesso ao livro e à leitura com secretarias da educação, estadual e municipais, e com escolas particulares, e dialoga-se com o mercado, representado por editoras, livreiros, distribuidores e autores independentes. Então vamos lá. Esse texto, ele fala de um único assunto ou são vários assuntos diferentes? Vou esperar a resposta.
de vários assuntos, não é? Perdão, de um único assunto. Qual é o assunto? A Bienal Internacional do Livro. Como é que eu sei? No primeiro parágrafo. Ele já inicia, né? A Bienal Internacional do Livro do Ceará. E ele faz uma introdução do que é a Bienal, né? Durante há quanto tempo acontece e como é que acontece. No segundo parágrafo, novamente aqui, Bienal Internacional do Livro do Ceará. Aqui ele vem falando um pouco da Bienal anterior. Porque a gente vê aqui, né, nas informações extras aqui embaixo, que foi tirado no dia 1º de setembro de 2019. Como é bienal, acontece de 2 em 2 anos. Então, o acontecimento passado aconteceu em 2017. Então, quais são algumas informações que ele traz sobre a Bienal de 2017? Quantas horas de programação, quantas pessoas, os lucros e investimentos. No terceiro parágrafo, continua falando de quem? Da Bienal. Fala já o quê? Fala de serviços, oficinas, contações de histórias, lançamentos de livros, os serviços que são colocados à disposição do público. E no último parágrafo, o evento. Que evento? A Bienal Internacional do Livro. Então, acrescenta outras informações, tipo quem que tem acesso, né? Eles têm parceria com a Secretaria de Educação Estadual, Municipal e escolas particulares. Então, a gente vê aqui que toda a nossa notícia, ela vem falando da Bienal do Livro, de um único assunto. Alguma dúvida? Pronto. Microfone. O microfone está desligado. Desculpa, gente. Eu acabo esquecendo desse microfone. Boa tarde aí para todos aqui presentes. Boa tarde para os meus colegas aí, Ana Jorge, Jami Helder. Gente, como os meninos já bem explicaram sobre o conteúdo da nossa aula, só dando continuidade ao que a Ana Jorge falou, aqui sobre que é algo muito pertinente, muito cobrado aí nas redações da vida. Vocês já verem isso bastante com o professor Helder aí nas aulas de redação. E aí, como nós já falamos que a identificação do tema e do assunto, ele é uma parte indispensável para a nossa compreensão textual, a gente pode definir o tema como aquilo sobre o que nós vamos falar em nossa interação por meio dos textos, certo? Às vezes, aí, em algumas avaliações, como é o caso principalmente aí da prova, da redação, lá no Enem, quando vocês fazem, vocês vão fazer já essa prova do Enem. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado na hora de escolher o tema, tá certo? Falar sobre o assunto que já vem lá. Ele já vem lá com um tema e aí você vai dissertar, ou seja, você vai argumentar da sua opinião em torno daquele tema. Então, às vezes em algumas avaliações, além de termos que identificar o tema de um texto, também somos convidados a identificarmos o assunto. Ou seja, o assunto ele é algo mais abrangente, entendeu? Ele é um todo, é do que eu pretendo falar, certo? E o tema, ele é algo mais resumido, entendeu? Ele é algo pormenor, é onde eu vou detalhar. Então, o assunto de um texto é encarado como um conjunto de possibilidades de temas. E aí ele pode ser, esses temas eles podem abordar qualquer diversidade. Então o tema, por sua vez, ele é apenas uma parte, ele é específico do assunto, tá certo? Que nós também chamamos de recorte temático. E aí abaixo vocês têm aí um gráfico que exemplifica bem isso. Por exemplo, eu pego um assunto, a minha redação
O professor Joanielda disse que ela era livre para mim, mas me deu um assunto. Por exemplo, ele pediu para a Samira falar do aquecimento global. É o assunto da redação dela. Mas dentro desse assunto, o que é que eu vou falar sobre o aquecimento global? Tem vários possíveis temas, não é? Pontos aí que eu possa falar do aquecimento global. E aí, vocês podem ver que tem algumas sugestõezinhas para eu falar, sugestões de temas. Eu pego o assunto, que é aquecimento global, e aí eu vou desmiuçar, vou ver ali de dentro o que é que eu posso falar daquele assunto. E aí vocês verem que nós temos o primeiro tema aí, específico, pronto. Dentro do aquecimento global eu vou falar das consequências desse aquecimento. Aí eu vou argumentar, eu vou mostrar lá no meu texto quais são as consequências do aquecimento global. Eu vou a questão da erosão do solo, das chuvas, do grande aquecimento, as altas temperaturas. E aí eu vou falando, tá certo? Isso é um tema onde eu vou especificar. Posso falar também das causas desse aquecimento. Quais são as causas do aquecimento global? Eu vou falando das consequências dos seres humanos, dos animais, e vou falando tudo. E eu também posso falar sobre como barrar esse aquecimento global. Quais são as formas de barrar? Que aí são as propostas aí de intervenções. Como eu faço? Eu posso falar desses 3 temas dentro de um único texto. São possíveis temas, pode ter vários temas dentro de um mesmo texto. E a gente vai especificando. Eu posso pegar outro assunto, por exemplo, as doenças transmissíveis. E aí, dentro desse assunto, doenças transmissíveis, eu posso pegar temas. De que é que eu quero falar? Qual é a doença? Doenças nós temos várias. Doenças transmissíveis. Mas de qual é que eu quero falar? E aí a gente tem o caso lá da AIDS, da gonorreia, de várias outras doenças. Vocês estão entendendo como é? O que é tema e o que é assunto? Sim, gente? Sim. Pronto. Então, vocês já estudam bastante isso na redação. Isso aqui é só para fazer um lembrete para vocês e é o nosso assunto da nossa aula de língua portuguesa. Então, o assunto é algo mais abrangente, algo que insere um todo, e o tema é algo mais específico, é aquilo que eu vou falar lá no meu texto, de que eu vou me referir, onde eu vou argumentar, vou dar meu ponto de vista, tá certo? E aí, para que esse texto seja bem desenvolvido, nós devemos avaliar os limites desses temas. Eles têm um limite, tá certo? Sempre respeitando aí, para que aí o seu texto não fique, vamos dizer, comprometido. E é uma das razões, esse cuidado com o texto, para vocês não zerarem lá na redação no dia que vocês forem fazer o Enem. A questão da fuga total ao tema. Então a gente tem que ter esse cuidado. Comecei a falar sobre a consequência do aquecimento global, então eu vou ter que dissertar o meu texto, falar nele do início ao fim, sobre as consequências do aquecimento global. Eu não ia falar de uma receita de bolo, do João e Maria, da minha saída com um colega, da minha visita à minha família. Acho que a gente tem que ter esse cuidado. Quando eu fujo do tema, lá na minha redação, eu posso zerar. Tá certo? Muito cuidado com isso. E bons estudos. Pode passar, Ana. Então, porque eu passei que ficou demorando pra pra gente ter certeza se entendeu, certo? A gente trouxe aqui um texto. E nesse texto nós temos 3 questõezinhas pra gente identificar o gênero, identificar o tema, identificar o assunto principal. Então prestem atenção na leitura, tá bom? Diariamente, pessoas gordas e obesas saem de casa logo cedo e sabem que vão encontrar pela frente desafios de todos os tipos: transporte público, escritórios, restaurantes e outros ambientes que não estão preparados para acomodá-los. Ainda pior, sabem também que vão ser alvo de piadas,
cotidiano traz desafios de diversas naturezas, dos mais simples aos mais complexos. Comprar roupa, por exemplo, pode ser uma experiência desgastante, emocionalmente inclusive. A jornalista santista Flávia Durante conta que começou a engordar depois da faculdade e ao longo de 10 anos ganhou 30 quilos. Mesmo bem resolvida com seu corpo, ela tinha dificuldade em encontrar roupas do seu agrado na pouca oferta do mercado. Não deixei de fazer as coisas por ter engordado. Ia à praia e usava biquíni normalmente. O problema era encontrar peças que me servissem. Conta. Foi ali que viu que a exclusão sofrida pelos gordos não se limita a uma rejeição social. O próprio mercado propaga isso quando as marcas não querem ver seus produtos em corpos gordos. Ainda que ele seja uma parcela grande dos consumidores, cansados da falta de opção e dos padrões extremamente excludentes do universo da moda, Flávia criou a Pop Plus Size, feira que desde 2012 reúne em São Paulo expositores que fabricam peças com manequins acima de 44 e pensadas para diversos tipos de corpo. Mais que isso, denominada como Feira de Moda e Cultura Plus Size, a Pop Plus Size se posiciona como uma plataforma de fortalecimento da autoestima, empoderamento e respeito à diversidade. Uma das frequentadoras assíduas do Pop Plus é Patrícia, que hoje se sente muito bem com o próprio corpo, mas cita anos de terapia e a entrada para um grupo de teatro, onde iniciativas que a ajudaram a gostar de si mesma. Na adolescência e na infância, ela sofreu bullying por ser gorda, e a ignorância e o preconceito se manifestaram de diversas formas ao longo de sua vida. Foi rejeitada pelas companheiras de time de vôlei, teve um relacionamento com uma pessoa que não se deixava ser vista em público ao seu lado, e chegou a ouvir em uma entrevista para uma loja que não deveria nem se esforçar, porque não haveria uniforme do tamanho dela. No meu trabalho atual, reparam e comentam sobre tudo que eu conta. Estou mudando a alimentação por questões pessoais e vejo que as pessoas ficam surpresas quando me veem comendo vegetais. Já partem do princípio de que é porque eu quero emagrecer. Me dão parabéns. E não é. Então, a partir desse texto, a gente vai responder só 3 questõezinhas, só para o que a gente explicou ficar, né, mais entendido. Johnny. Então, pessoal, aqui a gente vai fazer uma análise. Eu creio que vocês já estão com a resposta na ponta da língua aí. Eu tenho certeza que vocês já estão com a resposta na ponta da língua. Isso aí é verdade. Então, assim, o enunciado da questão, ele pede a seguinte situação. Indique dentre as alternativas a seguir a qual gênero pertence o texto que você acabou de ler. Então, assim, essa questão ela vai pedir o gênero. A gente falou de gênero aqui. Nós temos 5 gêneros aí, né? Nós temos a notícia, o editorial, nós temos a reportagem, nós temos o artigo de opinião e nós temos a campanha comunitária. Então, são gêneros parecidos, não vou mentir para vocês que são gêneros parecidos, mas que, se você for prestar atenção nas características, em alguns aspectos desse gênero que foi lido pela professora Ana Jorge, vocês vão identificar de cara que gênero é esse. Por exemplo, notícia. Talvez você já tenha descartado notícia, por quê? Porque a notícia é um texto mais curto, é mais objetivo e não dá tantos detalhes. Esse texto aqui, ele dá muito detalhe. É uma riqueza de detalhes, tem até palavra de médico sobre a situação. Então, assim, é mais complexo. E a oposição de notícia, você já sabe, não precisa nem dizer. Editorial. O editorial não é
por alguns fatos básicos que dentro desse texto não tem. Por exemplo, o editorial ele é assinado por um colunista, né? A gente não vê isso. E a reportagem? Esse texto, ele tem riqueza de detalhes, ele tem riquezas de particularidades. A reportagem, a característica da reportagem, ela apresenta algo cotidiano, algo atual. Vou dizer nem cotidiano, vou dizer a reportagem ela traz algo atual. Geralmente uma reportagem ela traz situações atuais que a sociedade ela vivencia, ou alguma coisa que esteja atrelado à sociedade, ou dentro ou no ser humano, ou seres vivos, seja o que for. Então, assim, a reportagem ela é um texto solto que ele pode falar do que ele quiser, só que com detalhes, com riqueza de detalhes, com muitas informações peculiares sobre um determinado assunto. Esse texto tinha uma riqueza de informações, de detalhes? Tinha, pessoal. O que vocês acham? Se tinha, você vai ficar com a resposta aí já na sua mente. Quem quiser até responder, abra o microfone e pode ficar à vontade. Certo? Quiser botar só no chat, pode ficar à vontade. Artigo de opinião. É um artigo de opinião. Está apresentado na primeira pessoa. Uma opinião pessoal. E a campanha comunitária? A campanha comunitária tem textos, tem particularidade do texto com verbos imperativos? Então, assim, essas são as indagações que eu faço em relação a esses gêneros textuais abordados. Então, a resposta correta dessa alternativa, eu sei que o Arthur já sabe a resposta, eu sei que a Lucivânia sabe a resposta. Tem muitos aí que sabem as respostas. Então, a Ana Jorge vai mostrar para nós aí a resposta correta em meio às indagações que eu fiz. Então, a resposta correta é reportagem mesmo. Essa também é minha ou é de Disley, tá certo? Gente, como foi mostrado aí para vocês o texto, né? Olhando para o texto, nós já falamos o que é tema e o que é assunto. Que assunto é algo mais abrangente, tema é algo mais específico, é aquilo que eu vou tratar dentro do texto, é do que eu estou falando. E aí eu pergunto para vocês nessa questão 2. Como você já sabe, os textos partem de um assunto rumo a um recorte temático, ou seja, falar do tema. Nessa segunda questão, vocês vão indicar a alternativa que contém o assunto e o tema, respectivamente. Que é, respectivamente, primeiro o assunto, depois o tema. Vocês vão identificar numa única alternativa e tema. Tá certo? Então, o assunto, o tema é gordofobia. O tema é o conceito de gordofobia. A apresentação sumiu. A apresentação acho que sumiu. Só Ana Jorge aí. Vamos lá, pessoal. Só um minutinho. Tá aparecendo? Não, não está. Oi? Sim. Apareceu, Ana. Vá para a questão 2. Eu vou querer que vocês analisem comigo, tá certo? Quando eu terminar de ler, vocês vão me dando aí as possíveis respostas. Então, a segunda, voltando aqui, o início. Como você já sabe, os textos eles partem de um assunto rumo a um recorte temático.
Indique a alternativa que contém o assunto e o tema respectivamente. A. Gordofobia e o conceito de gordofobia, que o assunto na A é gordofobia e o tema é o conceito de gordofobia. B. O assunto é gordofobia e o tema é os desafios enfrentados por pessoas obesas. C. Corpos gordos e a falta de recursos de Amor, ela acessibilidade subiu no nas correio, tá cidades. aqui querendo subir, amor. D. Moda e as novas tendências voltadas para pessoas acima do peso. Ou alternativa Oi, meu amor. padrão de beleza Coisa linda. e os desafios É, que minha não linda. correspondem Aí, ao amor, ela padrão subiu. vigente. E aí eu pergunto a vocês. Eu já ligado que eu tô que é intercalado as nossas Mostrou há questões. pouco tempo. Qual é o tema Não deixa ela fazer barulho não assunto? quando eu for falar essa aula Colocado zoada. lá. Ei, pai. Pode escrever no chat, eu posso ligar aí o microfone, dando as possíveis alternativas. Aí tem que fechar. Ligar a luz. Mas eu tô em dúvida em trazer também. Eu vou dizer C, mas eu acho que eu iria na B. B, tem que ser. Mais alguém? Essa é uma questão, gente, de nível fácil. Mateus, você? Eu acho que é a B. B. Mateus, B. Selvira. Samira tá aqui? Acho que é a B, tia. B, de bola ou D? Samira, B ou D? Vamos lá, gente. A Samira, ela acho que ela não tá ouvindo, ou então tá com o microfone desligado. Vamos lá para análise. Vou começar pela letra E, pra gente ir analisando. Se vocês quiserem, a gente pode até voltar no texto para vocês darem uma olhada. Na letra E, lá no texto, ele fala dos padrões de beleza e os desafios de quem não corresponde ao padrão vigente. Vou ligar os microfones, a gente vai interagindo aqui agora, viu? Dentro do texto que a Ana Jorge mostrou para vocês lá, que falava sobre estar acima do peso. O tema, o assunto lá do texto é padrão de beleza. Ele fala dos padrões de beleza existente. Sim ou não? Não, né? Então a gente descartaria a letra E, porque quando ele fala de beleza, ele fala só da questão da moda, entendeu? Ele não fala do padrão, que tem que seguir um padrão, ou ele vai descrever o texto todo falando de quais são esses padrões de beleza e os desafios que não correspondem ao padrão vigente. Não existe esse que não corresponda, tá certo? Então a gente anularia a letra E. Na D, o assunto é moda e o tema é as novas tendências voltadas para pessoas acima do peso. Também não, gente, porque ele não vai falar exclusivamente de moda. Ele cita a moda dentro do texto, mas apenas para dizer a dificuldade que as pessoas estão encontrando ainda para a questão da moda plus-size, que é aquela moda onde a gente encontra roupas voltadas mais para pessoas obesas. E a gente sabe que isso ainda é pouquíssimo. Então ele não vai falar do texto exclusivamente disso. Na C, ele fala que o assunto é corpo, gordos e o tema, a falta de recursos de acessibilidade nas cidades. Também não, a gente vê que ele não vai falar, o assunto aqui não é falar dos corpos e nem da falta de recursos de acessibilidade. Então, ele não está tratando
disso. Até porque a falta de recursos de acessibilidade na cidade não tem nada a ver com corpos gordos. Então, aí pode totalmente do tema proposto aqui no texto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na letra B, que fala de gordofobia e os desafios enfrentados por pessoas obesas, sim, a maioria aí voltou na letra B e está correto. Por quê? Porque logo lá no início do texto ele fala do preconceito que as pessoas enfrentam diante por serem gordas, tá certo? Logo aí, na quinta linha, eles dizem que as pessoas elas enfrentam esse preconceito por serem gordas, que é justamente o gordofobia, que é um neologismo para o comportamento de pessoas que se julgam inferior do que as outras. E aí, ao longo do texto, ele vai mostrando esses desafios. Então, eu vou falar de gordofobia, vai ser aí o meu assunto, tá certo? E dentro desse assunto, eu vou falar de um tema específico, que são os desafios aí que as pessoas obesas encontram. E quais são esses desafios? Ao longo do texto, ele vai citando vários. Ele vai dizendo que essas pessoas, elas sofrem bullying na infância e na adolescência, tá certo? Até na fase adulta. Ele vai falando da questão da moda, tá certo? Que se posicionam em a questão do fortalecimento, empoderamento e tal. E ele vai citando ao texto todinho que as pessoas sofrem emocionalmente, principalmente quando vão comprar roupa, tá certo? Mesmo aqueles que têm uma vida bem resolvida e tudo, se sentem aí agravados. Então, o texto todo ele vai mostrando quais são esses desafios que essas pessoas encontram aí no cotidiano para vencer esses preconceitos contra a obesidade. E a letra A, gordofobia, e o conceito de gordofobia, o assunto nós vimos que ele vai falar sim de gordofobia, mas ele não vai ao longo do texto especificar esse conceito, mostrar aí a definição do que é gordofobia. Ele vai apenas relatar aí as dificuldades, os desafios enfrentados por pessoas obesas. Certo? Ficaram com alguma dúvida? E parabéns aí para quem acertou, viu, gente? Para quem tinha alguma dúvida, espero que tenha clareado um pouquinho. Angélica? Tá ouvindo? Agora sim. Não, né? Não. Então vamos lá, pessoal. Só para lembrar aqui o que a Lucileide falou, né? O que foi que a questão 2 nos disse? Que o assunto do nosso texto é gordofobia, né? São aquelas pessoas que se sentem inferiorizadas ou que faz os outros se sentirem inferiorizados porque são gordos. E o tema, qual é o tema? São os desafios enfrentados por pessoas obesas, né? Esses vários desafios que a Leite falou. Então vamos lá para a questão 3. Todos os enunciados abaixo, todas essas orações que estão nas alternativas, foram tiradas lá do texto. Entretanto, apenas um deles traduz o tema, que é de fato trabalhado. A gente já viu que o tema é qual? Desafios enfrentados por pessoas obesas. Então, vamos ver aqui. Esse tema, ele está sendo representado por esse enunciado. A. Esse preconceito tem nome. B. Na adolescência e na infância, ela sofreu bullying por ser gorda. C. Cansada da falta de opção e dos padrões extremamente excludentes do universo da moda, Flávia criou a Pop Plus Size. D. Diariamente, pessoas gordas e obesas saem de casa logo cedo e sabem que vão encontrar pela frente desafios de todos os tipos. Ou a jornalista santista Flávia Durante conta que começou a engordar depois da faculdade e, ao longo de 10 anos, ganhou 30 quilos.
qual dessas alternativas nos diz o tema, nos traduz o tema. A, B, C, D ou E? Vamos lá, pessoal. D. Letra D. Na D. D. Mais alguém? Quem não quiser falar pode escrever. Estão falando com segurança que é a letra D. Mais alguém? Vamos iniciar aqui da letra A. B não. D, perdão. B não é. D de dado. Essa, né? D de dado. Mais alguém? Concorda ou discorda? A letra A diz assim: esse preconceito tem nome. O tema que se tratou foi apenas o preconceito? Não. O preconceito fazia parte, né, também dos vários desafios, mas não é o tema principal. Na adolescência e na infância, ela sofreu bullying por ser gorda. Sofrer bullying também é preconceito. Então, não era esse o tema principal do nosso texto. Letra C. Cansada da falta de opção e dos padrões extremamente excludentes do universo da moda, Flávia criou a Pop Plus Size. O texto todo era só porque ele queria falar disso? Não. Foi apenas uma das formas, né, que foi encontrada para incluir pessoas obesas. D. Diariamente, pessoas gordas e obesas saem de casa logo cedo e sabem que vão encontrar pela frente o quê? Desafios de todos os tipos. Olha aí o desafio que estava lá na questão que a Alcileide falou. Desafios enfrentados por pessoas obesas. A nossa palavra-chave apareceu aqui novamente, na letra D. Vamos ver só se não é a letra E. A jornalista santista Flávia, durante conta que começou a engordar depois da faculdade e aos 11 de 10 anos ganhou 30 quilos. Isso aqui é o quê? É apenas um depoimento, né? Que a pessoa engordou com o tempo. Então, a alternativa correta é a letra D. Alguma dúvida ou algo a acrescentar? Se não, a gente vai fazer a correção da atividade que nós postamos no Google Sala de Aula. Só para comentar rapidinho, para ver se não tem nenhuma dúvida. É o Johnny? Essa daí é a 1. Pra mim que a minha tenha sido a 2, número 2. Sou eu. Certo. Tá bom? Pessoal, ó, nós postamos lá no Google Sala de Aula uma atividadezinha sobre esse descritor. E a gente vai fazer a correção. Alguém poderia fazer a leitura desse texto para mim? Duas pessoas, cada uma lê um parágrafo. Matheus, a Tatiane, a Samira, os outros meninos aí. Vinícius? Ninguém. Todo mundo preguiçoso. Vamos lá. Leia o trecho abaixo, retirado de uma reportagem publicada pelo governo do estado do Ceará. E a gente tem o texto. Muito além do 19 de abril, instituído o Dia do Índio no Brasil, em 1943, estão em todos os dias na vida dos índios a afirmação da sua identidade, a defesa das suas tradições e cultura, assim como a luta pelos direitos, a terra por ocupação de espaço na sociedade. No estado do Ceará, são 14 os povos indígenas. Identificar dentro do texto qual era o tema, que é que trata dentro do texto. E aí diz o seguinte: o tema desenvolvido no texto é a data em que se comemora o Dia do Índio, B, os povos indígenas que vivem em
cearenses que não são registrados. B. As atividades realizadas pelos povos indígenas cearenses. Ou letra E. As características do povo indígena chamado Jaguaribara. E aí quem arrisca a dizer qual é a resposta correta? Vamos lá, gente. Falta pouco para a gente finalizar a nossa aula. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vamos lá. Cadê os alunos? Gente, explicando aqui a questão, lá no texto. Fala aí, Tatiana. Pode falar. Tatiane. Deixa marcada a letra B. Letra B. Mais alguém? Fora a Tatiane? Né? Então vamos lá. Ó, dentro do texto, o tema. Eu falei de quê dentro do texto? Eu falei da data que se comemora o Dia do Índio? Não, não é? Ele fala lá muito além do 19 de abril, tá certo? Que é o Dia do Índio, tá certo? Ele não vai especificar aí o porquê que se comemora, como se deu essa comemoração, tá certo? Ele vai falar justamente aí de uma outra coisa. Ele fala do 19, só que ele usa o muito além dessa data. Então, quando eu falo muito além dessa data, eu vou especificar mais alguma coisa. E aí, na letra B, ele fala sobre os povos indígenas que vivem em território cearense. Lá no texto tem isso? Ele vai falar disso? Sim ou não? Sim, gente. Ele vai falar dos povos indígenas que vivem no território cearense. Vocês podem ver pelo texto que ele fala logo aí abaixo. Pode voltar lá no texto, ó. Volte o texto, pronto. Ele mostra mesmo aqui, logo na quarta linha, no início da quarta linha, ele diz: no estado do Ceará são 14 os povos indígenas espalhados por 18 municípios. Então ele está, aqui a gente já consegue identificar de que é que o texto vai falar. Ele vai falar desses povos indígenas que estão aqui espalhados nos municípios cearenses. Então a gente já vê aqui a nossa resposta correta, que seria, como a Tatiana bem colocou, a letra B. Espero que os demais também tenham feito isso. Na letra C, os povos indígenas cearenses que não são registrados, também não. Ele não vai falar desses povos. Ele cita, sim, dentro do texto, a questão dos povos indígenas cearenses, mas ele só diz que é feito aí uma vez por ano a questão aí do registro, uma assembleia para verem a questão dos povos que foram encontrados para poderem ser registrados, mas ele não cita especificamente esses povos que não são registrados, ele não vai citar. E aí na letra D, pelos povos indígenas cearenses, dentro do texto também a gente não consegue encontrar quais são essas atividades. Ele não cita as atividades desenvolvidas pelos povos indígenas, tá certo? Ele, em nenhum momento ele cita quais são as atividades. O que é que eles fazem, o que é que eles cultivam, qual é a cultura, isso são atividades. Ele não cita isso. Então a gente também já anularia a letra D, porque no texto não faz essa citação. E na letra E, também, parecido com a letra D, a gente já anularia, porque ele não fala das características do povo chamado Jaguaribara. Quando ele cita o povo Jaguaribara, é único e exclusivo para dizer que no ano passado surgiu esse novo povo chamado Jaguaribara, tá certo? Que fica lá na cidade de Baturité. Mas ele não diz quais são as características desse povo. Ele não diz se são brancos, se são negros, qual é a cor deles, de
gente anularia essas duas questões aí de primeira e a resposta correta, letra B, quando ele fala justamente dos povos que vivem aqui no Ceará. Vamos para a próxima. Danielda. É nóis. É nóis. E a galera do Arneróis. Bora lá. Pra finalizar bem rapidinho. Nós temos aqui a charge, né? Vê se eu identifico aqui. O espírito da Páscoa. O coelhinho aí tá conversando aí. Sim, tenho uma religião, mas não é o cristianismo. Sou devoto do capitalismo. Do capitalismo, né? Pode passar. Por favor, Ana Jorge. Obrigado. A charge acima apresenta como... A gente sabe que o gênero textual charge ironiza, né? Critica, faz alguma crítica, uma sátira a um determinado assunto. Então essa charge aqui, ela está fazendo uma crítica de uma certa forma. A charge acima apresenta como tema, letra A reafirmação da Páscoa como uma festa de origem cristã. O Coelhinho não está falando disso aí, não. A B, a influência do capitalismo nas datas comemorativas brasileiras. Influência do dinheirinho nas datas. Eu vou vender muito ovo da Páscoa, vou vender muito vinho, vou vender muito ovo de chocolate, vou vender uma penca de coisa nas datas comemorativas, né? Dia da criança, dia das mães. Então, a influência do capitalismo nas datas comemorativas brasileiras, eu não vou nem para as outras alternativas, né? Porque já está na cara, né? Que é a letra B. Não vou nem para as outras, né? Indiferenças a datas, há indiferença à data comemorativa, há insubordinação de datas, a resistência do espírito. Então não vamos nem dar para outras alternativas, porque a B está na cara demais. A influência do dinheiro, do capital nas datas comemorativas, né? Tem viu, Nelson? Se o Nelson já saiu. Os demais aí. Tem uma influência aí de dinheiro na questão das datas comemorativas. Era isso que a Charge fazia a crítica, né? E a pessoa que está na redação aí botou o nome crítica aí, marcou, pensa, o negócio é chique, viu aqui? Top, essas professoras. Pessoal... Eu demorei quase a sua explicação inteira para escrever crítica. É porque é ruim de escrever nesse coisinha mesmo. Pronto, então... E aí, pessoal... Né? Até a outra. Certo. Ô, Johnny, pode... Não, pode, eu já finalizei. Então, continuando, né? Assim como o gênero que o Johnny explicou era uma charge, a nossa última questão também apresenta uma charge. Qual é a palavra que eu coloquei lá, que ajuda, né, a gente a lembrar o que é que a charge quer fazer? Ela quer criticar. Então, aqui a gente tem outra charge, vou deixar aqui criticar para ninguém esquecer. Viu como eu estou fazendo bonita? Agora me vê. Ficou show. Então, vamos. Essa charge tem um título Real 25 anos. Então, a gente acredita que seria em comemoração a quê? Aos 25 anos da nossa moeda, o real, que é o que a gente utiliza. Então, vamos lá, ver se a gente conhece. Essa carinha aqui, alguém já viu essa carinha em algum lugar? Nas notas. Eu vejo nas notas de R$2. O Joniel e a Osleide, eles olham nas notas de 100, de 50, e estão atrás da de 200. Tem nem como. Eu só vejo nas de R$2, ó. Olha aqui, ó, vou mostrar pra vocês. É chorona. R$2. Aí é chorona. Esse outro aqui, ó, tem outra pessoa do lado, né? Outra carinha. Alguém sabe me dizer? Acho que é o Dom Pedro. Dólar. Olha aí, a Osleide já pegou a notinha de R$2 dela. Isso aí é uma de 100, mostra direito. Então, esse outro aqui é o dólar, né? Então, o que acontece? É aniversário do real de 25 anos e na comemoração está quem? Está presente o real, né? A carinha aqui. Essa moeda foi a moeda que foi feita em homenagem dos 25 anos do real. E nós temos também o dólar aqui, né? Aí o real, feliz, comemorando o aniversário dele com o bolo.
Aí o dólar diz, me dá esse pedacinho e leva a fatia maior do bolo e deixa só um pouquinho pro real. O que é que tá criticando aqui sem a gente nem olhar a questão? Que o real E, tem menos valor que o dólar. Eu acho que é a desvalorização do real, né? a Aí, desvalorização do real. os caras são E bons. alguém sabe me dizer, para comprar um dólar, eu preciso de quantos reais? Quem sabe? Vou escrever aqui, ó. 5,37. Para mim comprar um dólar, eu preciso de R$ 5,37. Só um Então vai dólar. bem contra o que vocês estão falando. Se a gente for pensar em um iPhone, quando lança nos Estados Unidos, se você for olhar na internet, um iPhone ele vai custar $3.000. Quando chega no Brasil é R$ 12.000, né? A gente tem a desvalorização da moeda. Então a nossa pergunta é, o assunto abordado na charge acima, qual é o assunto? É o sucesso da moeda brasileira com o passar dos anos? É esse sucesso do real? B, é a comemoração dos 25 anos da criação do real? O assunto era só para falar da comemoração? C, é a valorização da moeda americana em detrimento da moeda brasileira? A moeda americana ela está sendo mais valorizada que a brasileira? Ou D, a moeda brasileira aqui está sendo mais valorizada que a americana? Ou é a letra E? É a relação amistosa entre Brasil e Estados Unidos, representada pelos símbolos de suas respectivas moedas. Tem o mesmo valor a moeda do Brasil e dos Estados Unidos? A resposta aí tá na Diga cara. aí, ó, já tá quase respondido. Tá. Vamos lá. Quase respondido aí. Já respondemos no início das abordagens aí, da charge. Então, o Vinícius está dizendo que a C é... Acabei aqui. Mas alguém acha, discorda ou concorda? É a última questão para a gente encerrar. Vamos lá. Não é, né? Falando do sucesso, na verdade é criticando. Não é só com relação a essa comemoração, essa charge. Não é a valorização da moeda brasileira em relação à americana, pelo contrário, né? Aqui é a letra C. É a moeda americana que é mais valorizada do que a nossa moeda. Então é a alternativa C. Então essa questão ela é relacionada, ela é uma questão difícil. Por quê? Porque a gente precisa de um conhecimento de mundo. Não só o que a gente vive, mas a gente precisaria conhecer o de outras nações para poder responder essa questão. Então, a importância, né, de se assistir o jornal, de estar por dentro das notícias. E por último, a Audileide vai dar os avisos. E aí, galera, nós chegamos aí à reta final da nossa aula. E só para lembrar vocês que a nossa avaliação bimestral ela vai acontecer dia 2 do próximo mês de dezembro, ou seja, próxima quarta-feira já. Nossa avaliação bimestral aí final. E aí, o que é que vai ter lá na prova? Vai estar justamente esse conteúdo que nós acabamos de revisar aqui, acabamos de fazer correção de atividade que foi explicado aqui, que é identificar o tema, o assunto de um texto. E uma outra coisa o trabalho bimestral que nós fizemos na semana passada, ele ainda continua disponível, tá certo? Para vocês fazerem, quem ainda não fez. Então, o que é que eu peço? No Google Sala de Aula, tá certo? Façam o trabalho que ainda está pendente, porque próxima semana a gente já vai estar fazendo a nossa avaliação final. Nós gravamos também essa aula aqui, e a gente daqui a pouco vai disponibilizar também lá no Google Sala de Aula, para caso surja alguma dúvida e para os alunos que não puderam participar desse momento. Então, desde já, desejo aí boa sorte a vocês. Nós estamos terminando aí o nosso ano letivo, tá certo? Então, corre lá, façam as atividades, os trabalhos, as provas,
que ainda estão pendentes, para que agora, no mês de dezembro, vocês possam aí, se Deus quiser, gozar